História ou História? Nosso programa está hoje na cidade de Jaguariúna. De frente ao meu fundo vocês podem ver a igreja de Santa Maria, onde está sepultado o padre Antônio Joaquim Gomes, conhecido Padre Gomes. Eu disse no outro programa, quando falei sobre o Monsenhor Nilo Romano Corsi, eu disse: nos tiraram um padre, mas nos devolveram um santo. E diferente de lá, de Pedreira, a situação em si foi diferente. Lá eu disse, nos tiraram um padre e nos devolveram um santo. Aqui, o povo de Jaguariúna, povo jaguariunense, amante do Padre Gomes, fiel ao Padre Gomes, entregou. O povo entregou contra a vontade, lógico, mas aceitando os desígnios de Deus, o povo entregou o Padre Gomes para Deus. E Deus devolveu o Padre Gomes para Jaguariúna na santidade, no milagre. Houve quem dissesse, quando o Padre Gomes morreu, ele deixou uma carta escrita de próprio punho, dizendo que ele não queria flores no velório dele. Se fossem render alguma homenagem, embora ele mesmo dizia, não sou digno de homenagens, só Deus o é, mas se quiserem ainda assim prestar uma homenagem para mim, levem uma cesta básica, eu vou abençoá-las e vocês dão para alguém que não tenha o que comer. Padre Gomes tem uma história longa de vida e de milagres, e são histórias que o povo precisa saber, que o povo merece saber. Nessa capela, nessa matriz, agora tem a matriz nova, mas nessa matriz, até então matriz de Santa Maria, nessa escada que vocês estão vendo, vários milagres aconteceram. Uma jovem senhora, depois de anos de casamento, não conseguia conceber. E desesperada pela necessidade e pelo desejo de ser mãe, ela foi em todos os médicos possíveis e imagináveis, e todos disseram a mesma coisa. O diagnóstico foi o mesmo: você não pode dar à luz. E passando pela igreja, uma senhora idosa chamou essa jovem e disse: vai falar com o Padre Gomes, porque ele precisa falar com você. Ele quer falar com você. E ela, no dia seguinte, foi então falar com o Padre Gomes, entendendo que ele queria falar com ela conforme o recado lhe havia sido dado. E o Padre Gomes disse, chegando na casa do Padre Gomes, ele disse: não, eu não queria falar com você, mas eu estava rezando para Santa Maria e ela me disse que iria me trazer uma pessoa desesperada, que esse desespero tem cura. E não foi dito qualquer coisa a respeito do problema dela. Padre Gomes já disse: filha, não vamos dizer o nome, filha, você só vai ser mãe no ventre quando você for mãe no coração. E essa jovem entendeu a diferença de ser mãe no ventre e ser mãe no coração, embora a mãe, a verdadeira mãe, tanto o é no ventre quanto o é no coração. E ela adotou uma criança. Ela adotou uma criança, 6 meses depois ela estava grávida. E hoje ela tem um casal. Esse é um dos milagres. Outro milagre que aconteceu aqui nas escadas da igreja foi de um
um homem que estava chorando, copiosamente, estava chorando. E, desanimado, descrente de tudo, sentado na escada, ele estava chorando e uma senhora idosa apareceu para ele e disse para ele o seguinte: o que está acontecendo? Qual o motivo do choro? E ele lhe disse: dona, a senhora não sabe como é difícil você chegar em casa e seu filho pedir um pedaço de pão porque está com fome e você não ter para dar. Eu estou desempregado e eu roubar não vou. Eu tenho caráter, eu tenho princípios, eu tive pai e mãe, eu não sei mais o que fazer. E essa senhora disse o seguinte: atravesse a rua e vá numa determinada padaria e diga para eles o seguinte: o saquinho de pães para hoje, uma senhora me pediu para vir buscar. Faça isso hoje e amanhã você venha na capela, na igreja, e fale com o Padre Gomes, porque ele já estava morto e enterrado aqui. Ele já estava aqui enterrado. Então você venha na igreja e fale com o Padre Gomes. E ele foi nessa padaria e disse, né, para o dono da padaria: olha, uma senhora idosa me mandou vir aqui e disse o seguinte, que o saquinho de pão de hoje era para eu vir buscar. E esse dono da padaria perguntou para ele: é uma senhora idosa? Assim, é. Foi engraçado. Todos os milagres que acontecem na cidade envolvem uma senhora idosa. E ninguém nunca sabe quem é. Ela sai da igreja, fala com a pessoa quando a pessoa está fora ou dentro da igreja, né? Quando a pessoa está lá dentro em oração, e essa senhora ninguém sabe quem é. Mas o saquinho de pão que o senhor está se referindo, ele é uma doação que eu faço todo mês para os necessitados da igreja. E ele deu um saquinho de 40 pães. E ele levou o pão para casa. E no dia seguinte ele veio na igreja, no túmulo do Padre Gomes, que nós vamos mostrar daqui a pouco. Ele veio na igreja, ajoelhou no túmulo do padre e disse o seguinte: padre, eu não quero nada na vida, eu só quero ser homem para sustentar uma família. Família eu já tenho, o que eu não tenho é condições de sustentá-la. Me dá um emprego, por favor. E como o senhor sempre costumava fazer, assim que eu conseguir esse emprego, eu vou, todo mês eu reservo um dinheirinho e dou uma cesta básica para alguém. Esse homem conseguiu um emprego. Engraçado, interessante, que passando por Jaguariúna tinha um grupo de oração e eu vim, isso há muitos anos, eu vim no grupo de oração e entrei na igreja para fazer minhas orações também e visitar o Padre Gomes. E esse homem estava dando esse testemunho. E ele disse o seguinte, ele falou: olha, eu vim nesse túmulo pedir um emprego para o Padre Gomes. Mas o Padre Gomes, na sua bondade, sempre foi exagerado, né? Agora, eu estou voltando para fazer um novo pedido do Padre Gomes. Me arruma pelo menos 20 funcionários, porque eu não estou dando conta do recado. E hoje esse homem, muito bem de vida, ele fez um acordo com os funcionários dele. Eu te contrato, mas eu posso tirar R$5 do seu salário, o resto eu ponho. Para todo mês dar uma cesta básica para alguém? E os funcionários dizem: não, eu pago a cesta básica. Porque milagre gera milagre. Bondade atrai bondade. Mas o fato do Padre Gomes, são muitos os milagres, não terminaríamos hoje se contássemos isso. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos falar da história do Padre Gomes. E os milagres, vocês que desejam e que merecem, poderão consegui-los aqui. Quando o Padre Gomes morreu, eu fiquei sabendo em Pedreira que ele morreu, não pensei duas vezes. Com a cara e a coragem, não tinha um centavo no bolso, documento de moto, não tinha nada, gasolina. Padre Gomes morreu, catei a moto e vim para Jaguariúna.
Falei, eu preciso ir no enterro do Padre Gomes. Não posso deixar de ir no enterro, porque eu cheguei a conhecer o Padre Gomes pessoalmente. E no enterro do Padre Gomes, aquela multidão na capela aqui, eu entrei, cheguei até a porta e ouvi choros, orações, cânticos, caminhão de bombeiros, buzinaços. Né? O caminhão de bombeiros estava com o caixão do Padre Gomes, trazendo o caixão do Padre Gomes, e atrás do enterro 8 caminhões de cestas básicas doadas pelo povo, em agradecimento à passagem do Padre Gomes aqui na Terra. A guarda, escolta, pegou o caixão para levar o caixão para o túmulo, mas o povo não deixou. Não. O povo quis levar o Padre Gomes para dentro da capela da igreja. E o caixão foi passando por cima do povo, o povo na palma da mão. O caixão foi passando por cima do povo. Muita gente chorava, muita gente rezava, muita gente aplaudia. Jaguariúna estava aqui em peso. E a partir disso, milagres começaram a acontecer. Mesmo quando ele estava vivo, ele já milagrava. Depois de morto, ele conseguiu fazer muito mais milagre, aí ninguém mais segurou. Padre Gomes era assim, ninguém segurava. Ele queria, ele ia, ele fazia. Rebanhão, Padre Gomes foi para o Rebanhão em Pedreira, muito amigo do Monsenhor Nilo. Chegando no Rebanhão, tinha mais de 2.000 pessoas que queriam confessar com ele. Dado o momento, chegamos e falamos, não dá mais para confessar com o Padre Gomes, a fila está enorme, ele tem que almoçar. Ele chegou 8 horas da manhã, termina às 5, era meio-dia, ele não tinha levantado daquela cadeira, só confissão. Falei, padre, vamos parar um pouquinho para almoçar? Falei, não. Falei, mas padre, o senhor precisa comer. Qual é a oportunidade? Palavras dele. Qual é a melhor oportunidade da vida do homem no que pese um alimento, se não o alimento de Deus, que me dá a oportunidade de, em nome de Cristo, perdoar um pecado? Não. O meu alimento é o perdão e eu estou perdoando os pecados. As pessoas estão tendo a oportunidade de se lavar dos pecados e se aproximar de Deus. Melhor alimento não tem. Traga minha comida aqui, mas eu vou continuar confessando. Trouxemos, levamos o alimento dele, eu levei o alimento dele até na mesa dele, falou, me traga 2 pratos e 2 jogos de talheres. Levei 2 pratos, 2 jogos de talheres, ele dividiu a comida dele no meio, dividiu em 2. Chamou um senhorzinho para confessar e deu metade dessa comida, falou, almoce comigo, confesse almoçando, vamos lá, me dê a felicidade de almoçar comigo. E ele confessou até 5 horas da tarde. Ininterruptamente. Muitas pessoas com certeza vão ter muita coisa para falar do Padre Gomes. Eu disse, eu repito, se contássemos tudo, não terminaríamos hoje. Então nós vamos resumir esse programa de hoje mostrando a igreja de Santa Maria, matriz também conhecida como Matriz Velha, Matriz de Santa Maria, o local onde ele está, ela é tombada, até onde nós sabemos, ela é tombada, um patrimônio histórico. Nós vamos mostrar a Casa da Memória Padre Gomes e no átrio, na praça da Casa da Memória, algumas fotos de Jaguariúna, que aliás, essa forma de cultura é invejável e quisera Deus que todos agissem da mesma forma, preservando a cultura desse jeito.
Santo Seu Tomás de Aquino, coordenador da casa do Padre Gomes. Tem muita gente aqui, seu Tomás? Não, nesse período não. Esse período de pandemia, então diminuiu consideravelmente o número de visitas, não é? Ficamos todos com máscaras e atendemos as pessoas vêm aqui, atendemos a algumas pessoas, não é? Mas diminuiu bastante devido a essa situação de isolamento social, e nós estamos mais com um trabalho interno, trabalhando nas nossas exposições, nos nossos textos, no restauro de documentos da Casa da Memória. Essa casa procura, sim, constituir o seu acervo com a história da cidade, desde as suas origens, né? E as fazendas de café, a presença da ferrovia, o trabalho do café, os negros, a abolição da escravidão negra, a imigração italiana e os barões do café, o fundador da cidade que resolveu fazer um projeto imobiliário, né? Com o progresso da estação do Jaguari e do café, e assim se fez a nossa história. E toda essa história, ou a grande maior parte dessa história, foi vivenciada e vivida pelo Padre Gomes. Sim. Então essa história é organizada, é disponibilizada aos consulentes, ao público, às pesquisas, e então esse acervo é composto por fotografias, né? Fotografias, jornais, revistas, depoimentos, tudo que mostre a história do município. E o Padre Gomes chegou aqui em 1947, dia 17 de agosto de 1947, e ficou como pároco titular da paróquia Santa Maria durante 43 anos, até 1º de outubro de 1990. Então, quando ele pediu para o bispo que providenciasse um sucessor, ele se sentiu assim mais velho, com 83 anos, e não queria prejudicar a paróquia. Mas com esses 83 anos, nos finais de semana, ele celebrava 5 missas, né? Uma vida muito ativa, muito piedosa, incansável, sem férias, nunca tirou um dia de férias, e se dedicou inteiramente ao seu sacerdócio, à sua igreja, à evangelização, ao seu povo. Ele ficou 43 anos. Depois desses 43 anos como pároco titular, ele ficou como pároco emérito, não quis ir embora daqui, não quis ir morar na casa dos padres em Campinas, lá no Recanto. Ele disse: eu quero ficar aqui com o meu povo. E continuou recelebrando algumas missas, missa da saúde, se tornou carismático, e confessando a população, e durou mais 13 anos como pároco emérito. Ele morreu com 96, chegou aqui com 40 anos e faleceu aqui com 96 anos, no dia 27 de julho de 2003, e foi sepultado aqui na matriz centenária. Em 1949,
Ele celebrava missas pelos sítios, fazendas, né? E entrou em contato com fazendeiros, com administradores e com esse mundo aí rural, e tiveram a ideia lá na capela de Santo Antônio, da fazenda Santa Francisca do Camanducaia, com o senhor Francisco Parisi, que era administrador da fazenda, de organizar uma cavalaria de Santo Antônio em homenagem. Então ele fez a primeira cavalaria em 1949 e depois repetiu mais umas 2 vezes nos anos seguintes. E a cavalaria percorria aí os bairros da cidade e vinha até o centro da cidade. Foi toda fotografada. Depois a cavalaria cessou. Voltou em 73 por pedido do Padre Antônio, convocando pessoas, vamos voltar com a cavalaria, vamos, convida um, convida outro. As pessoas abraçaram o projeto, então daí puseram o nome de Cavalaria Antoniana. E hoje é uma 73 é uma tradição, todo ano se realiza, né, uma festa muito grande. E gostava muito de ir aos rodeios, nós o levávamos ao rodeio e ele não queria sair antes dos shows, ele saía quando o show terminava, então na madrugada, e ele via o povo cantando junto lá no show, dançando, e ele dizia assim: olha meu filho, é manifestação do Espírito Santo, essa alegria do povo de Deus. E ele queria ficar até o final, e nós muito preocupados com ele, com a idade já avançada, né? Quase 90 anos, e nos primeiros, e mesmo depois de 90 anos, nos primeiros anos pós 90, ele ainda foi. Nós procurávamos agasalhá-lo muito bem, não é? Por causa das noites frias, e ele já tinha algum probleminha cardíaco, então, mas ele queria ir e ficava até o final. Às vezes nós estávamos cansados com sono. Padre Gomes, o senhor não está cansado? Vamos descansar? Vamos para... Não, deixa, depois nós vamos. E ele se divertia muito nos rodeios. Seu Tomás, uma pergunta, eu acho que creio que seja mais delicada, né? Nós sabemos, eu até falei no programa, que eu sou um dos, graças a Deus, agraciados pela intercessão do Padre Gomes. Milagres nós sabemos que ele está fazendo, mas não tem registro de nenhum ainda. Não, nós não temos assim, temos alguns relatos via oral, nós estamos até à procura desses relatos, precisamos. Nós escrevemos uma obra sobre ele. Sim. Chama Padre Antônio Joaquim Gomes, uma pesquisa que nós fizemos. Fomos buscar material lá na cidade dele, em Remanso, na Secretaria de Turismo e Cultura de Remanso, na Bahia, e nos lugares onde ele passou. Ele não falava muito sobre a sua vida particular, então escrevemos um livro, mas essa parte nós não temos de relatos de milagres. Temos assim, o pessoal sempre se refere a ele como um santo. E sempre as pessoas comentam, olha, certa época
houve uma praga muito grande na plantação de arroz. Estava se perdendo toda a produção do arroz. Meu pai veio buscá-lo para ele dar uma bênção. Ele deu a bênção, a praga desapareceu anualmente. A produção foi sempre grande. E sempre nós trazíamos arroz na festa de São Sebastião para ofertar para a igreja. Temos lá de Pedreira alguém que veio e fez algum relato a respeito de um câncer que foi curado. E que foi curado, mas nós precisávamos até documentar, pedir os nomes da pessoa. Futuramente, isto pode vir à tona em pesquisas, inclusive da Santa Sé. E daí nós precisaríamos ter isso por escrito e documentado. Enquanto não tivermos isso de uma forma científica, nós não podemos. Eu ia perguntar isso para o senhor agora, com o tempo, se nós conseguirmos, e haveremos de conseguir os milagres do Padre Gomes, existe o desejo de pedir a canonização do Padre Gomes. Sim, com certeza. Tanto é que ele deu o nome aqui à Casa da Memória. Aqui era a casa paroquial, né? A casa paroquial, e a cidade era uma cidadezinha pequena, muito pequena, sem recursos, e ele atendia a população carente. Ele foi cedendo a casa paroquial para atendimento. Ele trazia advogados, trazia enfermeiros, médicos, para atender a população carente. Ele tinha um chamado, na época, chamava-se dispensário, tipo de cesta básica, que ele doava para as famílias carentes. Então fez muita caridade e deixou um legado muito grande aqui para a cidade, sabe? Ele deixou a construção do asilo, a construção da primeira creche, a creche Santo Antônio, para as crianças, o asilo para os velhinhos. Ele construiu aí um salão paroquial, cine-teatro, que hoje é o nosso teatro municipal. Ele deixou uma quadra para que as associações religiosas praticassem esporte, que era a saúde, é o chamado Campo do Padre. Deixou outra quadra que na época, depois que ele construiu aqui o salão paroquial, o cine, teatro, ele queria construir um hospital, mandou fazer a planta, houve até a pedra fundamental colocada, mas ele disse para nós: já estou velhinho, não vou ter forças para erguer um hospital aqui na cidade. No fim, hoje nós temos a matriz centenária, a matriz nova, a nova matriz Santa Maria, naquela quadra que ele havia reservado para construção do hospital. Não deixou de ser hospital, é o hospital da alma, né? Sim. Seu Tomás, eu vou ou em outras oportunidades nós iríamos fazer mais matérias do Padre Gomes, porque se a gente tudo dele, a gente fica aqui dias. É tanta coisa que ele fez. E eu queria deixar para vocês esse pedido, não só meu, ou do Tomás, mas da população em geral. Você conseguiu uma graça por intercessão do Padre Gomes? Vem aqui na Casa da Memória, registre isso daí, é muito importante para um futuro processo de canonização, porque Javaiúna, Pedreira, Campinas, que, enfim, vocês que vinham aqui e que conseguiram e que conseguirão esses milagres por intercessão do Padre Gomes, documentem, tragam aqui, porque aquele que vive com amor e com gratidão vive muito mais. E nós precisamos, nessa época, como eu disse há pouco, nessa época que nós estamos vivendo, nós precisamos de fé, nós precisamos de um ponto de apoio para a nossa fé. E nós temos lá em Pedreira, no Senhor Nilo, aqui o Padre Gomes, em
em Campinas, o Monsenhor Geraldo Azevedo, vai ser outras matérias que nós faremos também, mas esses são pontos de apoio para a nossa fé, que nos leva cada vez mais adiante. Então tragam seus relatos, venham para cá, peçam, consigam, recebam, agradeçam, documentem que nós estamos precisando disso. E nós vamos encerrar por aqui, temos outra história na sequência. Quero agradecer seu Tomás Aquino. São Tomás de Aquino foi batalhador, né? São Tomás de Aquino. Então quero agradecer seu Tomás, quero agradecer a todos vocês que nos seguem. Onde tiver uma história, nós vamos estar lá também. Até a próxima, muito obrigado. Palavras que o Padre Gomes dizia, que o Sergino também dizia. Sergino também dizia as palavras dele. Quem chora na esperança da ressurreição não chora em vão. Os bons não morrem, se eternizam. Pois é. Se vocês gostam de história, se vocês gostam do passado, ou têm saudade de alguma coisa que vocês querem resgatar, mande um e-mail para a gente, compartilhe esse vídeo, fale com os amigos, tá no YouTube. Talvez alguns de seus amigos saibam alguma coisa que ele queira registrar e resgatar também. História de vida, um passado, é história, não importa, nós vamos estar lá. Deixe seu comentário, é muito importante para nós. E se você, aí é decisão sua, se você tem alguma graça que você recebeu do Monsenhor Nilo ou do Padre Gomes e quiser comentar aí, comente. Não estamos fazendo isso, não estamos fazendo isso para o povo saber, estamos fazendo isso para você mostrar que o seu testemunho pode trazer mais pessoas na luz da fé, que hoje o que nós estamos precisando é ter mais fé. É isso, história ou histórias, a gente vai atrás.